Vamos para a segunda parte das nossas funções quadráticas. Na última aula a gente falou, nós começamos a falar sobre alguns tipos de problemas que envolvem funções do segundo grau. Nós falamos sobre problemas de substituição, que era simplesmente analisar a situação, pensar na fórmula que eu tinha ali e jogar os valores lá, e encontrar a resposta esperada. Depois, nós falamos sobre o problema de descobrir a equação, e hoje a gente vai falar sobre raiz, o estudo do sinal, problemas de máximo e mínimo e dos gráficos, né, que está relacionado aos outros aqui. Coloquei separado, mas nada impede que eles estejam relacionados aqui. Tá? Então, a gente vai falar de um assunto prioritariamente, mas pode envolver os outros também. Eu vou começar fazendo novamente um outro caso sobre como descobrir a equação de um problema que envolve função do segundo grau. E aí entra um pouquinho de gráfico, raízes e assim por diante. Vamos lá então. A questão aqui é a seguinte. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas, vou mostrar a figura agora, abóbadas na parte principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida H em metro indicado na figura 2? Então, tem aqui uma pequena ilustração, né, da obra, do autor, e aqui a questão é, qual a medida da altura H? Então, a gente vai focar nisso aqui. Aqui eu tenho a imagem. Então, a figura 1, as figuras 1 e 2. A figura 1, todo um esqueminha da obra completa aqui. E aqui somente a vista frontal, onde tem essa setinha aqui. A questão é, de frente, a abóbada é uma parábola, né? E tem algumas medidas aqui. E a questão é saber qual é a altura H. E como é que eu vou fazer para descobrir isso aqui? Né? Então, algumas coisas, lembra que foi para vocês que a gente tem que ter algumas caixinhas de ferramentas e olhar para o problema e abrir a caixinha certa, né? É o seguinte, olha, é uma representação gráfica de uma parábola. E aí, sempre que eu tiver uma parábola, né, figura assim ou assim, eu vou ter que lembrar que é uma função quadrática. Ou seja, a fórmula f de x ou h de x, não sei, ou y, né, que é mais simples, é igual a x quadrado mais bx mais c. Então a fórmula vai ser essa. Então, vou até colocar setinha pelos dois lados aqui. Sempre que eu vi uma parábola, vou lembrar que é uma função quadrática e tem essa fórmula. Sempre que eu vi essa fórmula, vou lembrar que é uma função quadrática, que o gráfico é uma parábola. Então, a gente vai ter que ter essa relação aí imediata ao visualizar. Então, olhei aqui no meu desenho, uma parábola. Beleza. Y vertical, X horizontal, como eu já estou acostumado a fazer. E vou tentar colocar isso aqui no meu gráfico para descobrir a minha fórmula. Né? Para descobrir a altura H, eu vou precisar dessa formulazinha aí. Vamos lá, então. Ó, aqui eu tenho alguns pontos. Né? Então, eu tenho alguns valores aqui. A partir do momento que eu desenhar o meu gráfico. Tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Sem tampar muito o desenho. Ó, eu vou traçar um gráfico aqui. Bem no meio da minha parábola. Então, aqui eu vou colocar os meus eixos x e y. Que não existiu anteriormente. Y e x. Nossa, professor, mas eu nunca ia pensar em colocar um gráfico aí no meio para depois descobrir os valores. Agora você já sabe. Então agora você já tem essa alternativa aí. Então, sempre que eu tiver um gráfico e não tiver muitas referências, faria muita diferença se eu tivesse desenhado aqui, ó, olhar com outros valores.
tá? Se eu tivesse colocado o eixo y aqui. Então, vou tentar colocar aqui no meiozinho da minha parábola, certinho, beleza, para facilitar os meus cálculos, tá? Por exemplo, o que vai facilitar aqui? Ó? Vamos colocar alguns pontos aqui, por causa de outra cor para destacar. Vou colocar alguns pontos aqui. Ó. A, aqui o B, e aqui em cima o C. E aqui o ponto 0, 0, né? Vou colocar aqui, ó, 0, 0. E alguns outros pontos aqui também, ó. B e E. Beleza. São os pontos da minha parábola, né? A, D, C, E e B. Acho que dá para enxergar aí, né? Eu consigo até escrever quais são essas coordenadas aqui. Vou colocar aqui A, B, C, D e E. Beleza. Então, o que eu fiz? Sabia que o problema tinha que pedir para calcular a altura H. Fui lá no meu gráfico, verifiquei que era uma parábola. Beleza, se é uma parábola, é uma função de segundo grau. E se é uma função de segundo grau, já sei a fórmula também. Depois, eu tentei identificar alguns pontos a partir do plano cartesiano. Então, eu coloquei um plano aqui, de forma a facilitar a minha vida. Eu coloquei aqui de vermelho x e y. Com isso, eu consegui identificar alguns pontos, alguns pares ordenados aqui. A, B, C, D e E. Por exemplo, o ponto A e B, eu não sei quanto que... Aliás, eu sei quanto que vale aqui, ó. O B, né? Meu x aqui é 5, ó. Aqui é 5. E o y vale quanto? O y está exatamente sobre o eixo x aqui, ó. Então, não tem altura nem para cima nem para baixo, então é zero. Eu sei que o ponto A, já que uma coisa que eu não comentei, né? Eu falei que eu coloquei bem no meio. E uma parábola, tem duas partes simétricas, duas metades iguaizinhas mesmo, né? Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Então, eu tenho aqui, ó, ponto A. Ele é x é menos 5. Por que eu sei que x é menos 5? Porque para a direita aqui é 5, né? Então, para trás é menos 5 também. E é menos 5 para o x e 0 para o y. O ponto B, 5 para o x e 0 para o y. Ponto C, não sei quanto que é. Né? Eu sei que o x é 0, mas o y eu não sei quanto que é. Vou deixar assim, o 0 e o y. O ponto D, muito em cima do outro. O ponto D, os pontos D e E, na verdade, eu sei quanto que vale também. Ó. O ponto D, o x é menos 4 e o y 3. Como é que eu sei disso? Porque é a mesma coisa que do outro lado, né? Aqui também vale 4, ó. Só que para o lado negativo é menos 4, né? E a altura é a mesma, 3 metros. Então eu tenho menos 4 e 3. E o ponto E, x4 e y3. Beleza. Tem esses pontos aqui no meu gráfico. Até aqui tranquilo? Deu para entender? Vai ser meio estranho, né? Da onde que eu tirei essa ideia de colocar aqui um plano cartesiano em cima do desenho que eu tinha anteriormente, né? Então, uma ferramenta que eu já tinha e agora vocês também têm. Então, se eu tenho vários valores no meu gráfico aqui, mesmo que não tenha os eixos, né? Então eu posso colocar aqui, eu mesmo colocar os meus eixos, onde for mais favorável para mim. Normalmente para as parábolas é mais fácil colocar no meio. Fiz isso, identifiquei alguns pontos. Então, o que eu fiz aqui? Rabisquei meu desenho só, né? Coloquei o plano, coloquei os eixos aqui, chamei um de x, outro de y, identifiquei alguns pontos. Então agora eu tenho a seguinte situação. Esta sim. Olhei meu mouse. Puxa.
Apanhando aqui do meu mouse, espera aí. Beleza. Então, tem essa situação aqui, ó. Tem esses pontos, né? A, B, C, D e E. Eu coloquei lá. Além disso, eu tenho o seguinte. Eu tenho que y ao quadrado, y igual a ax quadrado mais bx mais c. Bom, essa aqui é a minha expressão. Eu quero descobrir a altura h, né? Na verdade, é meu ponto y aqui. Quando x for zero, quanto que é o y? É o que eu tinha lá na minha situação. Nesse ponto aqui, ó, que é a minha altura h. Quando x for zero, quanto que é o y? É isso que eu quero saber. E aí, vamos lá então. Ó, o que eu tenho aqui é o seguinte. Tem alguns pontos e a minha equação para substituir. Então, vou fazer o mesmo que a gente fez em outros casos. Eu vou substituir os meus valores aqui na minha equação e verificar qual é a minha fórmula. Então, vou substituir alguns pontos. Vou começar pelo ponto... Pode ser o A ou o B. Tá, eu vou colocar o B porque não tem valores negativos. Então, vou substituir aqui alguns pontos. Vou começar substituindo o ponto A. E eu tenho o seguinte. Onde que eu vou substituir? Em y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Vou substituindo o ponto A, o x. O ponto A não. Ponto B. Pode ser o A? Pode, tá? Mas eu vou usar o B. X é 5 e y é 0. Vai ficar assim, ó. Y igual a x quadrado mais bx mais c. Eu vou ter o seguinte. Y, que é 0, é igual a vezes x quadrado. Então, é a vezes 5 ao quadrado. Mais b vezes 5 mais o c. Ou seja, 0 é igual a 25a mais 5b mais c. Beleza. Essa é a minha primeira equação. Substituir o ponto D agora, por exemplo. Eu tenho que o x é menos 4, o y é 3. É o mesmo esquema. Tá? Vai ficar 3 é igual a vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c. Então, tem o seguinte. Três é igual a 16a menos 4b menos 4b mais c. Fiz isso. Eu vou ter aqui uma outra equação. Né? Agora com, novamente, 3 valores. E agora eu preciso de uma terceira equação. Tá? Me salvaria se o ponto C, né, se é a questão aqui, eu já soubesse esse valor, mas não é o que acontece. Então, o que eu vou ter que fazer aqui diferente do outro problema que nós fizemos? Precisar de uma terceira equação. Então, vou usar aqui o ponto E, por exemplo. Ó, o ponto E, eu sei que o x é 4 e o y é 3. Então, a minha equação agora é y, do mesmo jeito, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c. Vai ficar assim, y, que é 3, é igual a ax quadrado, tem aqui, a vezes 4 ao quadrado, mais b vezes 4, mais c. Agrupando aqui vai ficar 3 é igual a 16a mais 4b mais c. Beleza. Então, ó, tenho aqui algumas equações.
E meu sistema é esse, olha. Eu vou reescrever as três equações que eu tenho. Só que eu vou colocar o igual do lado direito, tá? Só vou escrever assim, 25A mais 5B mais C igual a zero. Depois, 16A menos 4B mais C igual a zero. E depois, 16A mais 4B mais C. Opa, igual a zero não, né? Empolguei no zero aqui. A de cima é 3. E aqui é a mesma coisa, igual a 3. Então, vamos lá. Ó, tenho esse sistema de equações aqui. E aí, para resolver o sistema de equações, a gente tem vários métodos para resolver esse sistema, né? Posso somar as equações, posso usar os determinantes, né? Posso usar escalonamento para tentar cancelar alguma coisa, posso usar determinantes, como a gente já viu. Tem várias formas de resolver o sistema. Então, como é que eu vou fazer aqui nesse caso? Observem o seguinte, olha. Tem um C em cada equação, então é fácil para cancelar o C aqui, né? E também, essas duas equações aqui são bem parecidas. Então, eu consigo cancelar várias coisas aqui, tranquilamente. Então, é por aqui que eu vou começar, tá? Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou cancelar, vou usar as equações, vou colocar aqui equação 1, 2 e 3. Eu vou usar a segunda e a terceira equação, tá? Então, eu vou focar nesse sisteminha aqui, olha. Vou fazer aqui? Eu vou subtrair as duas linhas. E olha o que vai acontecer. 16 menos 16 dá zero, né? Eu vou até escrever isso separado. Então, o sisteminha que eu tenho lá é 16A. Vou botar. Menos 4B mais C. Depois 16A mais 4B mais C. Então, tenho esse sisteminha aqui para resolver com as duas equações. Eu vou simplesmente subtrair uma linha pela outra. Por quê? Tem muita coisa igual aqui, então consigo cancelar. Ó, 16A menos 16A dá zero. Menos 4B menos mais 4B, então eu tenho que fazer isso. Menos 4B menos... Então aqui não cancela, né? Porque eu tenho menos 4B na verdade. E isso é menos 8B, tá? Então, subtrair aqui, eu vou ter zero, vou colocar o zero aqui. Depois, menos 8B. 1C menos C dá zero, e 3 menos 3 dá zero também. Então, isso aqui vai dar zero. Ou seja, menos 8B igual a zero. E número vezes menos 8 que dá zero? Zero, né? B igual a zero. Maravilha, B igual a zero. Se B igual a zero, vou voltar lá nas minhas equações. Ó, eu tenho o seguinte, então. Eu vou reescrever isso aqui pensando que o B é zero, né? Então, essas equações aqui, na verdade, eu posso tirar todo o B daqui, que eu sei que o B é zero. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Tá? Então, eu vou reescrevê-las pensando que o B é zero. E quando eu faço isso, eu tenho, na verdade, olha o que acontece. Aqui eu já sei que B é zero. Então, eu vou ter o seguinte, vou ter um outro sistema. Vai ficar 25A mais C igual a zero. Depois, 16A mais C igual a 3. E por último, 16A mais C igual a 3 também. Então, opa, falei 3 que 0. Então, essas duas últimas aqui vão ficar iguais, já que o B é zero, né?
E que vai ser útil para mim, então? As duas primeiras equações. 25a mais c igual a 0 e 16a mais c igual a 3. Então, eu vou usar essas duas equaçõezinhas aqui. A gente partiu de um problema de equação de segundo grau e chegamos em um problema de sistemas de equações, né? Eu vou usar essas duas equaçõezinhas de cima aqui. Vou ter o seguinte, ó. O que sobrou para mim foi 25a mais c igual a 0 e 16a mais c igual a 3. Sobrei com isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui. A minha pergunta é, qual o valor do c? Eu posso cancelar o a direto aqui, né? E descobrir direto qual o valor do meu c. Ou posso cancelar o c e depois de substituir. Tanto faz. Eu vou pelo caminho um pouco mais longo, tá? Eu vou cancelar o c aqui. Então, vou colocar uma linha menos a outra e vamos ver o que vai virar. Olha o que acontece. 25a menos 16a sobrar com 9a. C menos C dá 0 e 0 menos 3 dá menos 3. Então, A é igual a menos 3 sobre 9, ou seja, o A é igual a menos 1 sobre 3. Por quê? Porque eu simplifiquei a minha fração tudo por 3. Tá? Então, tem que o A é menos 1 sobre 3. Já sei o A, já sei o B, falta só descobrir o C, né? Como é que eu faço para descobrir o C? Substitui. Então, vou substituir aqui. Substituir o A igual a menos 1 sobre 3. Vai ficar assim. Em qualquer uma das duas equações isso serve, tá? Vou substituir na primeira. Vai ficar assim. 25a mais c igual a 0. Então, eu tenho 25 vezes menos 1 sobre 3 mais c igual a 0. Então, tem, multiplica aqui, né? Menos 25 sobre 3 mais c igual a 0. Ou c igual a 25 sobre 3. Então, a gente tem aqui que o valor de c é 25 sobre 3. Eu já tenho a minha expressão completa. Posso voltar aqui, lá no meu solução inicial. Eu já sei que y é igual a ax quadrado, então é menos 1 sobre 3x quadrado, mais bx, o b é zero, né? Então, não tem a parte do b, mais c é 25 sobre 3. Essa é a minha fórmula. E eu sei que o meu czinho é exatamente o h. Ou seja, a altura h aqui pedida era 25 sobre 3 metros. Beleza? Então, recapitulando aqui. Nós tínhamos uma situação em que teve toda uma contextualização aqui das abóbodas, né? E falou, olha, uma parábola. Então, falou que era parábola, já me veio à mente. Envolve função quadrática e eu já sei a fórmula para função quadrática também, que é abx quadrado mais bx mais c. Beleza. O que eu fiz? Já que eu tinha várias medidas aqui, eu tracei o plano cartesiano de vermelho, x e y. Tracei os eixos, na verdade. Feito isso, eu consegui identificar vários pontos, A, B, C, D e E. Com esses pontos, eu voltei para a situação anterior, que era substituir os pontos e encontrar a minha fórmula. Então, foi o que eu fiz. Substituí os pontos, pontos B, E e D. Resolvi o meu sistema, do método que eu achei mais simples. Encontrei os valores de A, B e C. E aí estava resolvida a minha questão. Tem outras formas? Sim, tem outras formas, tá? Por exemplo, eu vou falar disso depois que a gente falar um pouquinho do gráfico. Aí eu falo das outras formas, tá? E aí, além de longo, o que vocês acharam dessa questão aqui? Fácil ou difícil? Professor, para ser sincero, ela é fácil quando entra na questão de sistemas, mas até lembrar disso talvez seja mediana, né? Sim, então a questão aqui é:
associar essas três coisas aqui que eu escrevi no topo. Tá? Então, isso aqui é o principal. Lembrar que parábolas envolvem função do segundo grau e você também já conhece a expressão aí. Muitos problemas são simplesmente para identificar alguma coisa, tá? Relacionar uma fórmula a um gráfico ou um tipo de função àquela fórmula ali. Então, se eu souber, por exemplo, se tivesse alguma alternativa ali, vamos supor que era para encontrar a fórmula, se tivesse alguma alternativa que indicasse uma reta, eu já saberia que não era isso aqui. Né? Se não fosse desse jeito aqui, se tivesse um y ao quadrado, eu já saberia que não era isso aqui. Então, pode ajudar bastante dependendo da situação. Alguns casos são mais longos mesmo. Tá? Depois eu mostro para vocês uma outra forma de encontrar a solução, porque envolve o outro assunto que a gente vai falar agora. Tá? São as coordenadas do vértice de uma parábola. É o que a gente acabou de fazer. Tá? Nós acabamos de descobrir ali as coordenadas do vértice da parábola. Qual é o vértice? O ponto mais alto ou o ponto mais baixo da minha curva. Então, toda parábola, né, e aí, justamente por isso se estuda muito esse tipo de função, porque ela tem... É relativamente simples, né? É o segundo tipo de função que a gente está revisando, e ela tem um comportamento bem padrão. Ela sobe, 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 chega num ponto, desce, desce, desce. Né? Ou desce, 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 chega num ponto, depois sobe, sobe, sobe. Então, caso vocês já devem ter feito isso bastante em física, por exemplo. Lançamentos de projétil, né? E aí, a, a equação da posição do objeto é uma função do segundo grau, né? Então, tem lá a posição em função do tempo, tem lá o tempo tal quadrado. Então, a gente tem uma função do segundo grau, por quê? Se eu lançar um objeto nas condições ideais, o que ele vai fazer? Ele vai subir, 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 chegar no ponto máximo, depois descer, descer, descer. E, teoricamente, né, vai descrever uma parábola ou algo parecido, se não tiver muita interferência. Então, esse tipo de comportamento é bem interessante e esses pontos são os principais quando a gente estuda a função de segundo grau. O vértice, né, onde é o ponto máximo ali, ou mínimo, e onde zera. Né? Então, por exemplo, eu consigo saber se eu lançar um projétil daqui, onde que ele vai atingir no chão do outro lado. Né? Então, qual que é essa distância aqui? Simplesmente, né, eu posso entender que o conceito da física trabalha com uma parábola, esquecer toda a física e analisar o problema matematicamente. Então, eu tenho essa opção aí também. E aí, agora a gente vai trabalhar com esses pontos, tá? O que é o x do vértice e y do vértice? Né? São as coordenadas independente e dependente. Então, quando o x do vértice atinge um determinado valor, qual o valor final da minha função? E aí o problema é, eu tenho algumas fórmulas para calcular isso aqui. Né? Por exemplo, aqui, ó, não descrevi, mas eu sei o seguinte, ó, vou colocar aqui de outra cor. Acho que vai dar para ver. Vou colocar aqui x1 e x2. Esse x1 e esse x2 são as raízes. O que é raiz de uma função? Né? Não tem nada a ver com raiz quadrada. É onde vai zerar. Então, para x igual a 1 para x igual a 2, vai dar zero. Então, quando a gente usa lá a fórmula de Bhaskara, descobre x1 e x2, eu estou descobrindo esses dois pontos aqui. Onde a minha função vai zerar. Nesse caso aqui, eu coloquei x1 e x2. E como a minha parábola ela é simétrica, né, o x do vértice aqui vai dividir ela em duas partes iguais, eu poderia colocar aqui também, olha, que o x do vértice é x1 mais x2 sobre 2. Está na metade do caminho, né? Aqui está na média. Então, se eu descobrir as duas raízes, eu consigo descobrir o x do vértice sem precisar de nenhuma fórmula. Tá? Desde que eu consiga descobrir as raízes. Então, o problema é que tem função que não tem raízes, né? Se fosse assim, ó, minha parábola aqui não tem raiz, tá? Mas quando isso for possível, se eu não quiser lembrar das fórmulas, eu posso lembrar disso. E o meu x do vértice, o meu meio aqui, está entre as duas raízes exatamente. Eu calculo as duas, usando fórmula de Bhaskara, que eu já sei, só me divido por 2. Beleza, é o x do vértice. Como que eu faço para achar o x do vértice? Geralmente, eu faço assim. Formulazinha que é bem simples de ser lembrada. Menos b sobre 2a.
Então, eu calculo o x do vértice. Em vez de lembrar o y do vértice, essa fórmula aqui, o que eu faço? Eu vou lá na minha fórmula e substituo o x do vértice, né? Se eu substituir o x, eu acho o y. Simples. É assim que funciona, tá? Então, eu vou fazer sempre assim. Eu vou calcular o x do vértice quando for necessário. Quando for necessário descobrir o y do vértice, eu não vou usar essa fórmula. Apesar dela funcionar, tá? Menos delta sobre 4a. O mesmo delta da fórmula de Bhaskara, tá? Calcular o x e substituir na fórmula, porque eu acho mais simples substituir lá. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Olha um exemplo aqui. Ó. O estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão T de H. Então tem essa formulazinha aí, e eu já sei, ó, tem uma letra ao quadrado, um número vezes uma letra sozinha. Opa. Parábola. Beleza. Em que H representa as horas do dia. Então H é as horas e T é a temperatura. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, eu vou mostrar a tabela para vocês. Mas antes disso, eu tenho uma expressão da temperatura em função das horas do dia. E eu sei o seguinte, ó. O número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, tem mais bactéria quando a temperatura é máxima. Essa aqui que eu vou guardar minha primeira informação. E tem a tabela, né? Intervalo de temperatura. Se for menor que zero, é muito baixa. Se for de 0 a 17. E aí aqui um detalhe, ó. Menor ou igual, menor ou igual. O igual significa que inclui o 0 e inclui o 17. Tá? Então, está entre 0 e 17, contando com o 0 e contando com o 17. E olha, tá vendo que está entre 30 e 17? Entre 17 e 30? Mas não estou contando o 17. Então, por exemplo, se for 17, a temperatura não é média. A temperatura é baixa. Se for 17,1, aí já é média. Tá? A mesma coisa aqui, ó, na tabela de baixo. Na linha de baixo, aliás. Eu conto 30, ó, porque é menor ou igual. Então, eu conto o extremo do intervalo. Então, se a temperatura for 30 graus, não é média. Apesar de estar escrito 30 aqui. Média. Por quê? Porque aqui é só menor que 30, não é igual. Aqui pode ser igual. Então, se a temperatura for 30 graus, ela é alta. Tá? Então, só um detalhe aí na hora de marcar a alternativa. E a pergunta qual é, né? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. E a gente acabou de grifar ali que maior número de bactérias, então aqui mais bactérias, quando for temperatura máxima. Então, quando o estudante obtém isso? Então, quando o estudante obtém, ou seja, que hora? Então, em que hora que ele vai conseguir isso, né? Em que hora ele tem o maior número possível de bactérias? Ou seja, em que hora que a temperatura é máxima? E aí tem uma questão, né? Como é que eu faço para descobrir se eu tenho que calcular o valor de H ou de valor de T? Como que eu vou saber o que é o valor máximo, o que é o resultado máximo? Como é que eu vou diferenciar essas situações aqui? Para isso, nós vamos pensar na seguinte regra. Quando que eu vou calcular o x ou quando que eu vou calcular o y do vértice, já que é o tema dessa questão aqui, né? Eu vou calcular o x do vértice quando a pergunta for qual o valor, e aí no caso de x, né, o h, no nosso problema,
para que a função seja máxima ou mínima. Então, que número que eu vou substituir na minha fórmula para que o resultado seja máximo ou mínimo? Tá? Então, isso caracteriza uma questão para o x do vértice. Tá? Então, no nosso caso lá, olhem, que hora a temperatura vai ser máxima? Ou seja, qual o valor de H para que a função temperatura seja a máxima? Então, eu vou pensar no número que eu vou substituir na fórmula para que o resultado seja máximo ou mínimo. Já as questões de y do vértice mudam um pouquinho. Eu não quero saber que valor que eu vou substituir na fórmula para depois encontrar o resultado máximo ou mínimo. Eu já quero a resposta máxima ou mínima. Então, qual o valor máximo ou mínimo da função, do resultado? Então, no caso ali, olha, seria qual o valor máximo ou mínimo da temperatura, nesse exemplo. Então, o x do vértice nessa questão seria o H, né? As horas. Então, que hora a temperatura vai ser máxima? Isso seria calcular o x do vértice. Para o y do vértice, a pergunta seria qual é a temperatura máxima? Só máxima, mas pode ser mínima também, tá? Então, a gente vai ter que diferenciar essas duas situações. Às vezes eu vou ter que calcular o x do vértice, às vezes eu vou ter que calcular o y do vértice. Então, refere-se ao número que eu vou substituir lá na minha função, a variável independente, e o outro, a resposta final, que pode ser altura, velocidade, no caso aqui, temperatura, qualquer outra coisa. Tá? Então, y do vértice é sempre o resultado final. Então, é um problema sobre temperatura, então, temperatura máxima, y do vértice. Quando a temperatura é máxima, x do vértice. Beleza? Vamos tentar aplicar isso aqui então. Então, eu tenho uma fórmula. É a mesma coisa que o nosso y e o h é a mesma coisa que o x. Beleza. O número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Então, vai estar mais cheio quando a temperatura for a maior possível. E a questão é, quando o estudante obtém o maior número possível? A temperatura no interior da estufa está classificada como? Né? Então, no instante que a temperatura for maior possível, que a temperatura for máxima, a quantidade é quanto de bactéria? Olha aqui, ó. As quantidades de bactérias estão relacionadas às temperaturas e não à hora, né? Ó, se a temperatura for menor que zero, muito baixa. Se a temperatura estiver entre 0 e 17, baixa. Então, se o T aqui estiver variando, eu vou mudar a minha classificação. E não em relação ao tempo. Né? Então, eu vou ter que descobrir a temperatura máxima para depois classificar aquilo lá. Então, ó, vamos fazer isso. Quero descobrir a temperatura máxima, ou seja, eu quero descobrir o T, no caso, que a gente acabou de falar ali, o T é o Y do vértice. Tá? Se fosse para descobrir o H, eu calcularia o X do vértice. Sempre vai ser o X do vértice e o Y do vértice, como é que eu vou saber disso? Então, se o meu problema for e normalmente os problemas de máximo e mínimo envolvem dois tipos de funções, eu consigo me lembrar agora, tá? Ou, na verdade, três tipos de questões. Primeiro, para você analisar o gráfico simplesmente e olhar o valor máximo, e isso é bem simples, né? Do jeito que a gente lê as coisas, o valor máximo é o que está mais alto no desenho. Depois, os problemas de função quadrática ou de função trigonométrica, que é mais incomum. Mais comum são de funções do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Se o problema for de máximo ou mínimo, a primeira coisa que eu vou analisar é a minha expressão
Se ela for uma função do segundo grau, eu já sei que eu tenho que calcular x do vértice ou y do vértice. Como que eu vou ser quando eu sei que vou ter que calcular o x do vértice ou o y do vértice? Então, isso aqui, o x do vértice é o valor independente. Aquele que eu consigo substituir na fórmula, né? É aquele valor que torna a função máxima ou mínima. São essas situações que eu vou calcular o x do vértice. E quando que eu vou calcular o y do vértice? Quando eu quiser o resultado máximo ou mínimo. Né? Então, se é uma função de altura, a altura máxima é y do vértice. Se é uma função de temperatura, temperatura máxima é o y do vértice. Tá? Se a pergunta aqui fosse a seguinte, se a pergunta fosse, em que hora do dia a temperatura é máxima? Aí eu ia calcular o x do vértice. Tá? Vamos lá então para a questão. A minha função é a seguinte. Minha função é... Vou voltar lá. Não vou lembrar, né? Aqui. A minha função é t de h é igual a menos h ao quadrado mais 22h menos 85. Beleza. Então, tem aqui, ó, eu poderia escrever assim. Y é igual a menos... Poxa. Menos x quadrado mais 22x menos 85. Espera aí só um pouquinho. Só um minutinho, meu vizinho tá escutando Hungria aqui, ele tá dificultando, tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Beleza, diminuiu. Não sei se vocês estavam escutando, mas estava me atrapalhando um pouquinho aqui. Então, ó, eu tenho aqui y igual a menos x quadrado mais 22x menos 85. Só troquei aqui o h pelo x e o t pelo y, tá? Por quê? Eu quis, tá? Só coisa da minha mente mesmo. Então, agora eu já sei o seguinte, né? Eu sei que o y do vértice é a temperatura máxima. E o x do vértice é a hora em que a temperatura é máxima. E é isso aqui que vai ajudar vocês a conseguir responder as questões sobre máximo e mínimo sem confundir uma coisa com a outra, tá? Treinar um pouquinho isso aqui. Então, resultado máximo, no caso aqui o resultado máximo é a temperatura máxima, então é y do vértice. Quando que esse resultado é máximo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a hora, né? Porque é uma função da hora, para que essa temperatura seja máxima. Então, esse valor aqui que eu substituo e vou encontrar a resposta máxima ou mínima é meu x do vértice. E como que eu sei que é máximo ou mínimo? Né? Então, vamos lá. Uma outra coisinha aqui. Lembra que eu falei que o gráfico está sempre relacionado? Então, aqui é o seguinte. Se o meu A
for maior que zero, a minha parábola é desse tipo aqui, ó, felizona. Se o meu A for menor que zero, a minha parábola é assim, tá? E aí, algo bem simples que eu costumo usar para lembrar é: se o A é positivo, a parábola é feliz. Se o A é negativo, a parábola é triste. Tá? E se o A for zero? Se o A for zero, não é função do segundo grau. Tá? Que A é esse que eu estou falando? Estou falando do A. Minha função é sempre ax² mais bx mais c. Sempre o número que multiplica o x². Então, olhando para os dois desenhos aqui, ó, se o A for maior que zero, positivo, né? Olha como é que é a minha parábola. Ela começa em cima, desce e depois sobe. Se ela desce e depois sobe, ela tem um valor mínimo. Máximo não existe. Por quê? É impossível desenhar aqui o gráfico eterno, né? Mas a gente imagina que ele continua crescendo para cá e para cá. Então, tem valores maiores que esses aqui. E se o A for negativo, eu vou ter a minha parábola com a abertura voltada para baixo. Ele é tristezinho aqui, mas ele sobe, chega aqui no topo, no auge da vida dele e depois desce. Então, se for negativo, a gente tem um valor de máximo. Então, eu já consigo olhar para a minha função e saber se ela tem um máximo ou mínimo. Olha aqui na minha função, é menos x². Ou seja, o A é menos 1. Se o A é menos 1, eu já sei que ela vai ter um valor de máximo. Então, faz incoerência aí com a minha pergunta, né? Que pede realmente o valor de máximo. Então, só um parênteses aqui, quando que é máximo, quando que é mínimo. Se o A é positivo, mínimo. Se o A é negativo, máximo. Uma outra coisa é, se fosse para eu identificar, em algum problema identificar qual gráfico representa a minha função, só pelo valor do A eu já consigo fazer algumas eliminações, né? Só de saber se o desenho é assim ou assim, para cima ou para baixo, então eu consigo fazer algumas eliminações ali também. Voltando para a situação. Eu quero saber a temperatura máxima. E aí lembra que tinha duas fórmulas para a gente calcular isso, né? Eu mostrei para vocês. O x do vértice, eu posso calcular as raízes, somar e dividir por 2. Vou usar essa formulazinha, menos b sobre 2a. O y do vértice eu posso calcular menos delta sobre 4a. Tá? O que eu vou fazer? Eu sempre vou fazer assim, vou calcular o x do vértice e substituir na minha fórmula. Tá? Porque eu acho mais fácil lembrar só uma fórmula do que lembrar duas. Vou usar do menos b sobre 2a. Vamos lá, então. Que é menos b sobre 2 vezes o a. Anotei que o a é menos 1, né? Vou anotar os outros também. O a é menos 1. O b é 22. E o c é menos 85. Então, quando eu for calcular menos b sobre 2a, vai ficar x do vértice é igual a menos o b, então vai ficar menos 22 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, é menos 22 dividido por menos 2, ou seja, o x do vértice é menos não, 11 positivo, né? Negativo com negativo, positivo. Então, x é 11. Como é que eu faço para calcular o y do vértice? E aí entra o que eu acabei de falar para vocês. Posso ir lá, usar a fórmula menos delta sobre 4a, ou substituir. Se eu sei o x, eu descubro o y. A minha fórmula é menos x² mais 22 menos 85. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar y é igual a menos 11 ao quadrado mais 22, esqueci do x aqui, 22 vezes 11 menos 85. Y é igual
Vamos lá. Então vai ficar menos 121. Vou apagar esse pontinho aqui. Mais 22 vezes 11 é 242. Menos 85. Então eu tenho aqui menos 121 mais 242 menos 85. Eu tenho y igual a 36 graus. Então, voltando lá para a nossa situação, o y, né, que é o nosso... Poderia ter usado o t também, tá? 36 graus. 36 graus aqui está em qual classificação? 36, obviamente, está entre 30 e 42. Ou seja, a temperatura é alta. Então, tem aqui, letra D, a temperatura é alta. Quando que eu teria que calcular? Como é que eu sei, então, que ali não tem margem de erro, né? Talvez eu poderia ter calculado 11 e marcado uma temperatura errada, achado que era 11 graus e ter me confundido. Mas como é que eu sei que eu tinha que calcular o y e não o x, tá? Aqui. Exatamente por isso, tá? O x do vértice ele é o valor que eu substituo na fórmula para o resultado ser o máximo. A pergunta deveria ser assim, ó. Cadê? Quando a temperatura é máxima. Quando a temperatura é máxima, né? Ou seja, em que hora do dia? Então, a gente achou lá o H que era igual a 11, né? Às 11 horas. Então, se a pergunta fosse quando a temperatura é máxima, eu calcularia o x do vértice. Mas como a pergunta é qual a temperatura, e não quando a temperatura é máxima, qual a temperatura é máxima, aí a gente calculou o y do vértice, tá? Então, lembre-se disso. Resultado final, máximo ou mínimo, é o y do vértice. Quando, em que instante, para que valor o resultado é máximo ou mínimo, aí é o x do vértice. Beleza? Até aqui. Dúvidas? Professor, se eu esquecer de valores máximos e mínimos, por exemplo, o XV, eu posso só fazer a Bhaskara e aí nisso fazer uma diferença entre os dois x ou não? As duas raízes? Pode. Aí você teria que calcular o seguinte. Ó. Então vamos supor. Não lembro da fórmula do x do vértice e do y do vértice. O que eu faria? Eu calcularia as duas raízes, né? Usaria Bhaskara, calcularia o x1 e o x2. Então você teria que fazer isso aqui, ó. x1 mais x2 dividido por 2, você ia encontrar o x do vértice. Achei o x do vértice, você ia chegar em 11 de novo aqui. Aí o final ia ser igual. Você achar o x do vértice, substituir e achar o y do vértice. Só que tem um problema para essa condição aqui, tá? Qual que é esse problema? Nem toda função do segundo grau tem raiz. Então, por exemplo, se a função fosse assim, ó, y é igual a 4x² mais 16, por exemplo. Se a minha função fosse assim, ela não tem raízes, tá? Por que ela não tem raízes? Olha, 4 é positivo, vezes x². Qualquer número que eu colocar aqui vai dar positivo. Tá? Então, por exemplo, colocar aqui menos 3 ao quadrado, fica positivo. Colocar 3 ao quadrado, fica positivo. Então, nunca vai ser negativo. Mais de 16 ainda. Então, nunca vai ser negativo e nunca vai ser zero. Tá? Não tem como. 4x ao quadrado cancelar com 16. Então, às vezes, não vai dar para você calcular a raiz. Tá? Aí, tem que recorrer ao x do vértice. É sempre bom ter mais ferramentas, mas essa formulazinha aqui eu aconselho vocês tentarem lembrar. E aí, o que eu falei aqui, ó, de todo número ao quadrado ser positivo, e a Ariadne perguntou, mas não é menos 11 ao quadrado? Tá? Olha aqui, por que ficou positivo, que ficou negativo, né?
Eu tinha colocado os parênteses e depois tirei, falei que não ia fazer diferença, porque isso aqui é diferente disso aqui, tá? No primeiro caso, eu vou calcular o quadrado e o menos vai continuar ali de boa. Ele não faz parte da potência, tá? É do jeito que eu fiz aqui, ó. Calculei 11 ao quadrado e o menos continua lá, na primeira, na segunda e na terceira linha. Não mexi com esse menos aqui. No segundo caso, eu tenho o menos faz parte da potência. Então, vou colocar como números aqui para a gente diferenciar. Menos 11 ao quadrado é menos 11 vezes 11. Assim. E o menos tá aqui sozinho de boa. Né? Por isso que deu menos 121. Se for assim, aí é menos 11 vezes menos 11. Acontece? Vai dar mais 121. Tá? Essas diferenças. Então, quando eu tiver menos x quadrado, é diferente de menos x quadrado. Tá? Até aqui, tranquilo? Os processos são longos, as resoluções, mas deu para acompanhar? Fiz do começo ao fim. O complicado é na hora de começar. Tipo assim, você pensar o que que você tem que usar. Aí depois é mais fácil. Tá. Acho que a gente vai tentar fazer alguns exemplos aqui e deixar algumas coisas mais específicas. Olha, o problema é sobre isso, então começa assim. Né? Por exemplo, eu tinha um desenho com vários valores. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é descobrir que tipo de função é e colocar um gráfico ali. Né? Valor de máximo mínimo, eu já vou tentar lembrar do valor do vértice, né? Se for uma função do segundo grau. Eu vou tentar ter algumas referências para poder justamente começar. O resto é continha que vocês já estão acostumados a fazer muitas e muitas vezes, né? Tô faltando um tipo só. Na verdade, a gente já falou, mas eu gostaria de falar mais um pouquinho, tá? Faltou não um tipo, um problema só sobre isso também, tá? Olha, o que seria esse outro problema aqui? Eu vou postar e vou deixar para vocês aqui. Na terça-feira a gente termina. Ele é bem rapidinho, tá? Termina e depois vai pros exercícios na terça-feira mesmo. Acho que dá tempo de fazer as duas coisas. Beleza? Chamadinha no chat. Bom descanso. Bom fim de semana para vocês. A gente termina esse assunto. Beleza? Descansem. Na semana que vem a gente continua. Até mais, gente.